capítulo 31, do verso 12 ao verso 17, será o texto da exposição da noite de hoje. Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da palavra de Deus, que diz, a partir do verso 12: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo descansou e tomou o alento. Amém. Oh Deus, ajuda o teu servo, que a boca de Deus neste momento que será. Ajuda os meus irmãos, as criancinhas, para que teremos o máximo proveito, Senhor. E obedeçamos a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Os que sustentam, irmãos, por favor, olhe para mim, que o 4º mandamento não é mais obrigatório. Eles costumam argumentar que o Shabá era um sinal pactual apenas para Israel. E que uma vez que estamos no contexto da nova aliança, ele foi completamente revogado. E um dos textos usados, os que assim argumentam, é Êxodo capítulo 31. Então me permita situá-lo no desenrolar da narrativa. Esse texto encerra uma longa sessão, onde Deus, por meio de Moisés, está instruindo o povo sobre como seria o culto no tabernáculo, sua construção, na verdade, e o ofício dos sacerdotes. E é intencional, meus irmãos, o fato do sábado concluir essa sessão. Pois após revelar como deveria ser o culto, Deus assim revela também que o dia santificado por ele é também essencial. Isso porque a guarda do Shabá seria um sinal visível da aliança entre Deus e Israel. Diante disso, queridos, muitos afirmam que, tendo este pacto se cumprido em Cristo e na nova aliança, o sinal factual do Shabá foi anulado. Os que argumentam assim vão concordar ao princípio moral do mandamento. Precisamos nos reunir um dia por semana para culto e adoração. Mas eles vão insistir dizendo que o Novo Testamento não exige que um dia inteiro seja santificado ao Senhor. E agora, meus irmãos? Será que o 4º mandamento ainda tem validade para a igreja? O Shabá é também um sinal na nova aliança. E o sermão da noite de hoje, no sermão, ele defende que sim, que o Shabá é também um sinal do pacto na nova aliança. E este é o tema do sermão, queridos, o sinal do pacto. Nós vamos discorrer por 3 pontos fundamentais para compreender que o Shabá ainda é obrigatório, essencial na nova aliança. Mas antes de entrar na exposição propriamente dita de Êxodo 31, eu quero, no primeiro ponto, defender a seguinte tese: o 4º mandamento é parte da lei moral. Por favor, preste atenção, o 4º mandamento é parte da lei moral. É completamente necessário, irmãos, defender essa afirmação, em primeiro lugar, pela própria natureza e unidade dos 10 mandamentos. Eles ensinam que o 4º mandamento é também uma expressão da vontade moral e universal de Deus para todos os homens. Você já deve ter ouvido diversas vezes, os 10 mandamentos são resumo da moral. Isso significa que os 10 mandamentos sintetizam a vontade de Deus para todas as suas criaturas.
E, portanto, todos, sem exceção, estão sob a obrigação de obedecer pessoalmente, perfeitamente e perpetuamente, no íntimo e no comportamento. E essa vontade de Deus, ela foi resumida na lei moral, chamada de 10 palavras. Essas 10 palavras foram dadas por Deus a Moisés e ao povo de Israel, ao pé do Monte Sinai, escritas em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus. Na Bíblia estão registradas em Êxodo 20, em Deuteronômio, capítulo de número 5. E como eu disse a vocês, os defensores da posição de que o 4º mandamento serviu apenas como um sinal cerimonial para Israel, vão dizer, os 10 mandamentos não são o resumo da lei moral. O que os 10 mandamentos são? Eles são uma declaração da lei pactual dada por Deus a Israel. Ou seja, em outras palavras, trata-se de um conjunto de leis que tinha utilidade somente no relacionamento que Deus tinha com Israel étnico. Mas sabe qual é o problema com essa compreensão? É que ela não está de acordo com o Novo Testamento. Preste atenção, o Novo Testamento ensina ou apresenta os 10 mandamentos como um resumo da lei moral do Senhor. Para citar o primeiro exemplo para os irmãos, quando perguntaram ao Senhor Jesus qual é o principal mandamento, ele respondeu dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fecha dizendo: destes 2 mandamentos se resume toda a lei dos profetas. Ele baseia sua resposta, irmãos, em 2 passagens do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, Levítico, capítulo 19, verso 18. E esses 2 versos resumem a essência e o ensino dos 10 mandamentos. Só que em Mateus 19, isso fica ainda mais claro. Abra comigo, por favor. Mateus, capítulo 19, verso 18, por favor. Mateus capítulo 19, verso 18. Jesus aqui está no diálogo com um jovem rico. E este jovem pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ao que Jesus responde: conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que Jesus considerou o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como um resumo dos últimos 6 mandamentos da lei. E essa interpretação é confirmada pelo apóstolo Paulo. Agora abra comigo Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso número 9. Romanos capítulo 13, verso de número 9, disse assim o apóstolo Paulo, preste atenção no texto: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E talvez você se pergunte: mas por que Jesus não mencionou os 4 primeiros mandamentos? E talvez a resposta surpreenda: porque não havia a menor necessidade disso. Nós não podemos pensar, queridos, nos 10 mandamentos como leis separadas, como mandamentos desligados uns dos outros, não. É uma unidade perfeita. Então Jesus Cristo, ao presumir, ou pressupondo, melhor dizendo, que o fracasso em observar a segunda tábua da lei, o fracasso em observar a segunda tábua da lei, implica, irmão, o fracasso em obedecer a primeira tábua. Porque a lei, ela é uma unidade. E o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse o seguinte, preste atenção: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não.
Então, a obediência, a segunda parte, está diretamente ligada à obediência à primeira. Eles estão conectados. Só que o ponto de Jesus preste atenção, se o resumo da lei nos obriga moralmente, amarás o próximo como a ti mesmo. Todo o conteúdo da lei, aquilo que o resume, nos obriga moralmente também. Se estamos obrigados a amar o próximo, isso envolve não matar, não adulterar, não furtar. E assim sucessivamente. Então estamos obrigados a obedecer todos os 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento. Uma segunda razão, queridos, a segunda razão para considerar o 4º mandamento, parte da lei moral, é a abrangência do mandamento. Você lembra que em Êxodo capítulo 20, Deus vai apontando uma série de pessoas, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o forasteiro nas portas para dentro. Irmãos, o forasteiro ele podia ser um não convertido, como um gentil convertido, mas que não foi circuncidado, estava vivendo no meio de Israel. Um gentil não tinha permissão de participar das festas solenes, de tomar parte na adoração do templo, mas ele está sob a obrigação de, no dia de Shabat, cessar o seu labor. E quando estudamos o Antigo Testamento, nós nos damos conta de que sucessivamente esta proibição foi reforçada tanto sobre judeus quanto sobre gentios, inclusive quando Israel esteve sob o domínio de uma nação estrangeira. Judeus e gentios deveriam cessar o seu trabalho no dia do descanso. E a terceira razão pela qual o 4º mandamento é parte da lei moral é a base teológica que Deus dá para o mandamento. Ele diz em Êxodo 20, porque em 6 dias fez o Senhor do céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O fundamento, queridos, do 4º mandamento é o padrão da criação. Juntamente com o trabalho, com o casamento, a ordenança do Shabat, no princípio, se torna um padrão obrigatório para toda a humanidade até a consumação dos tempos. E sendo uma ordenança criacional, ela é de caráter moral, não pode ser anulada. E ainda que o 4º mandamento, olhe para mim, ele contém elementos cerimoniais do passado, que foram cumpridos e revogados em Cristo, como a própria mudança do dia. Mas ele permanece como um dever de princípio moral, que precisa ser obedecido, não só pela igreja, mas por todas as suas criaturas. Irmãos, como podemos aplicar ou extrair uma aplicação ao que acabamos de ouvir? Por favor, olhe para mim, preste atenção. Meus irmãos, nós obedecemos a lei moral em resposta à graça. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque já fomos salvos. Meus irmãos, nós não temos nenhum tipo de motivação farisaica. Nós não queremos nos justificar pelas obras da lei. Afinal, a Escritura é clara o suficiente. Nenhum homem será justificado por seus próprios atos de justiça. E talvez você se questione, mas pastor, por que insistir tanto na questão da obediência? Porque a obediência, ouça, a obediência é a resposta pactual adequada. Nós obedecemos porque estamos em aliança com o nosso Deus. Nós obedecemos porque estamos no pacto da graça. E no pacto da graça, o Senhor nos abençoou com redenção. Ele nos redimiu da escravidão do pecado. Livrou-nos de sua condenação. E em resposta à grande libertação que recebemos em Cristo, nós lhe prometemos obediência. Deus vem com redenção a nós e diz: eu serei o teu Deus. Nós respondemos à redenção e obediência dizendo: nós seremos o teu povo. E há muita ignorância, queridos, em torno dos 10 mandamentos, uma compreensão muito equivocada. As pessoas costumam dizer: Deus deu os 10 mandamentos a Israel com um pacto de obras. Eles precisavam agora obter salvação pela própria obediência. Só que este se esquece de um detalhe muito importante.
que é o prefácio dos 10 mandamentos. O que foi que Deus disse antes de dar os 10 mandamentos a Israel? Permita refrescar sua memória. Ele disse assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, não é uma lei dada a um povo que agora deveria buscar redenção. Pelo contrário, é uma lei dada a um povo já redimido. Primeiro vem a redenção e depois a obediência. Primeiro vem o Evangelho e depois a lei. E nós, meus irmãos, vocês, nós, a igreja, fomos redimidos, fomos resgatados, selados no batismo, nos tornamos propriedade de Deus. E agora, tendo recebido tão grande salvação, nós dedicamos a vida para guardar os mandamentos de Deus em gratidão, em amor, àquele que nos criou e àquele que nos redimiu. A graça do Evangelho, meus irmãos, ouça isso, nos mostra que os mandamentos de Deus não são penosos. Seus mandamentos não são como um fardo impossível de ser carregado. Antes, a sua lei é a lei da perfeita liberdade. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então, nossa insistência em favor da obediência, nossa insistência em favor da obediência ao quarto mandamento, bem como toda lei moral, não é, irmãos, porque pela obediência seremos salvos, mas porque pela obediência de Cristo, por seu sacrifício vicário, fomos redimidos da terra do Egito. Fomos libertos da casa da servidão. A obediência é a resposta factual de um povo redimido. Não obedecemos para sermos justificados e salvos. Nós obedecemos porque este Deus nos liberou fora do Egito. Ele nos redimiu. Amém? Amém? O Shabá é o sinal do pacto, queridos. Em primeiro lugar, nós vimos que o quarto mandamento é pacto da lei moral. Em segundo, e agora nós vamos entrar no texto de Êxodo 31, por favor. Volte comigo para o texto de Êxodo 31. E neste segundo ponto, eu vou defender que o Shabá é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. O Shabá é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. É fato, meus irmãos, que a ordenança do Shabá, ela exerceu um papel muito especial dentro da relação que Deus tinha com Israel. É um sinal do pacto. Veja o que diz o verso 16, acompanha a leitura. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Agora, acompanhe com atenção primeiro. Observe o verbo guardar. Deus está dizendo que a guarda do sábado não é uma simples opção litúrgica, mas é um dever pactual. O sábado serviria como um sinal externo da fidelidade de Israel ao Senhor Deus. E note como Deus qualifica essa aliança. Que tipo de aliança Deus tem com o seu povo? Aliança perpétua. O que é que isso significa? Ele estabelece a validade permanente do Shabá dentro da sua relação pactual. Pastor, em termos mais simples, está dizendo o seguinte: esta não é uma ordenança apenas para essa geração de Israel. É uma ordenança para todas as gerações posteriores de Israel. É uma aliança permanente e, consequentemente, o sinal dela é também permanente, a congregação perpétua. O teólogo Meredith Klein, ele nos ajuda a entender a questão, me permita citá-lo, abre aspas. O sábado é uma ordenança pactual com validade contínua, cuja forma cerimonial pode mudar, mas cujo princípio permanece. Ou seja, Deus pode mudar os elementos cerimoniais e positivos do mandamento. As festas de Shabá foram revogadas. O nosso Shabá não é mais um Shabá de sétimo dia, mas do primeiro dia da semana. Mas o princípio, o dever moral, permanece. E no verso 17 ele reforça dizendo: entre mim e os filhos de Israel
é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou a lei. Irmãos, eu quero que vocês percebam a importância que o Shabat tem dentro da aliança. Ele serve, olhe para mim, como um sinal do pacto. E curiosamente, a linguagem usada aqui é muito semelhante à instituição, ou à linguagem da instituição da circuncisão. Abra comigo Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, verso número 11. Gênesis capítulo 17, verso número 11, diz assim: o Senhor disse a Abraão: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Agora mais à frente, verso 13: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Note como a linguagem da instituição da circuncisão é praticamente a mesma do Shabat sendo instituído como um sinal do pacto. Ele assume um papel semelhante também, irmãos. Porque da mesma forma que os homens de Israel foram marcados no corpo, no prepúcio, o sinal do pacto. Toda a nação agora era marcada pelos seus dias de descanso. O dia de sábado era um sinal, um testemunho às nações de que aquele era um povo em aliança com Deus. Só que esta aliança, queridos, foi estabelecida com base nas promessas de Deus. Então, todo sinal instituído dentro da aliança serve ao propósito de recordar as promessas feitas pelo Senhor da aliança. E aí você se pergunta qual é a promessa simbolizada pelo dia de descanso. Descanso eterno. O Shabat é eterno. E nós precisamos entender, meus irmãos, que existe uma dimensão escatológica no Shabat. Ou seja, ele aponta para o fim dos tempos, para a consumação de todas as coisas. Porque Deus não criou o mundo e ordenou a história de forma ilógica. A história não está sem curso, irmãos. Pelo contrário, ele a ordenou de modo a caminhar para um fim, que seria um estado de plena shalom, de paz, de gozo, de plenitude. E é interessante porque o conceito de shalom é muito semelhante ao conceito de Shabat nas escrituras do Antigo Testamento. O que eu quero dizer é que Deus imprimiu um curso na criação. A criação está caminhando numa direção. Ela caminha na direção de um estado de gozo e satisfação na presença de Deus. Antes da queda, irmãos, o descanso eterno era uma garantia. Mas depois da queda, ele se tornou um sinal da promessa de que Deus providenciaria descanso por meio de um Redentor. Então, o sinal do Shabat, ele apontava para 2 direções, para trás, para lembrar o que Deus prometeu, descanso e salvação. E para frente, chamando o seu povo a esperar com fé pela entrada no descanso pleno e final. O Shabat apontava para trás, para a promessa de Deus. Para frente, pela expectativa na entrada no descanso eterno. E essa realidade foi reforçada quando em Deuteronômio 5, ouça. Moisés faz da redenção do Egito a razão para a guarda do Shabat. O mandamento é repetido, o 4º mandamento, só que no final dele ele diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com poderosa mão e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O sábado era um sinal, meus irmãos, de que eles foram redimidos por Deus para entrar no descanso prometido a Abraão e aos seus descendentes. Só que o êxodo do Egito, a entrada na terra prometida possui uma função tipológica. O que é que eu quero dizer? Eles apontam para uma realidade maior, para uma realidade futura,
Porque o Senhor, por meio de um libertador maior que Josué, maior do que Moisés, Ele nos dará, ou nos guiará, ou guiará seu povo em uma terra de descanso eterno. Então a guarda do Shabá foi para o povo de Israel um sinal perpétuo do que Deus fez e do que Ele ainda faria. Voltava para trás e para frente. Eu quero fazer a seguinte aplicação, por favor, ouvidos e corações abertos. O Shabá é um sinal da aliança e das promessas de Deus para a sua igreja. O Shabá é um sinal da aliança e da promessa para a igreja de Cristo. Como assim, pastor? O apóstolo Pedro, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá à igreja os mesmos títulos dados a Israel. Somos chamados como Israel foi, ao pé do Monte Sinai, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo se refere à igreja como o Israel de Deus. E em Cristo, Deus inaugura uma nova e perfeita aliança, da qual a antiga é apenas uma sombra. Logo, irmãos, somos o Israel de Deus e estamos em uma aliança perpétua com Ele. E na aliança, o Senhor se utiliza de sinais sacramentais. Na passagem da antiga para a nova, meus irmãos, nem a circuncisão nem o batismo foram revogados, você sabia disso? O que aconteceu foi que eles assumiram uma forma diferente no advento de Cristo. Eles receberam uma nova roupagem, um sentido mais pleno, de modo que o batismo é a circuncisão cristã. E a ceia do Senhor é a refeição da Páscoa. No entanto, como estamos em uma maior e mais perfeita aliança, queridos, da mesma forma, o nosso Shabá assume uma realidade mais gloriosa. Preste atenção, acompanhe. Em razão da ressurreição vitoriosa de Cristo, nosso Shabá é de primeiro dia da semana. O domingo, o dia do Senhor. Por que não mais no sétimo dia, pastor? Imagine o seguinte, imagine que no antigo pacto, né, os israelitas eles estavam olhando para frente, esperando o Messias que os daria descanso. Então, primeiro vinha o trabalho, o descanso estava no fim da semana. Só que nós, sob o novo pacto, nós não olhamos para frente, nós começamos olhando para trás, olhando para o Messias que já veio, para o Redentor que já realizou sua obra. E por isso nós celebramos o descanso no primeiro dia da semana, que foi o dia em que Jesus Cristo ressurgiu. E nós olhamos para frente com outra perspectiva, pela esperança do dia em que nós entraremos com Ele no descanso eterno. Este dia, meus irmãos, serve de sinal, o dia do Senhor. Ele é um lembrete das promessas gloriosas que Ele nos fez. Porque no dia do Senhor, olhe para mim, nós olhamos para trás. Nós nos recordamos da obra redentora de Cristo. Nós éramos como os israelitas, irmãos, cativos do diabo, escravos do pecado, mas o Senhor nos liderou em um êxodo. O sangue do Cordeiro Pascal nos redimiu. E ao terceiro dia, o nosso Redentor ressurgiu vitorioso. Ele quebrou o grilhão da morte. Ele esmagou a cabeça de Satanás sobre seus pés. E assim como Deus descansou no sétimo dia da obra da criação, no primeiro dia da semana, Jesus Cristo entrou no seu descanso ao concluir a obra da redenção. Porque a redenção, na redenção, o universo está sendo recriado. O universo está sendo recriado. E Cristo, o Deus Filho, Ele entra no seu descanso no primeiro dia da semana, tendo concluído a sua obra. Então nós somos lembrados, irmãos, no dia do Senhor. O descanso já começou. O descanso começa aqui e agora, quando confiamos no Cristo revelado no Evangelho para o perdão de nossos pecados. Nós entramos no descanso quando fazemos dele nossa salvação. Mas resta ainda um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso. Nós olhamos para trás do Senhor. Cristo nos redimiu do Egito.
depois nós olhamos para frente, para o descanso eterno dos santos. Pelo retorno glorioso do nosso Salvador. Porque Cristo, o nosso Josué, ele irá nos liberar da entrada na Canaã celestial. Novos céus e nova terra. O universo recriado, a criação restaurada, o descanso eterno dos santos, meus irmãos, por Cristo e em Cristo seremos introduzidos em um estado de gozo, de felicidade, de deleite pleno, na presença gloriosa de Deus. O Shabá, queridos, é um lembrete de que um dia o pecado, a morte, o luto, o pranto e a dor não mais existirão. Ele é um testemunho de que a tua carne corrompida será revestida de incorruptibilidade. O Shabá é um lembrete de que receberemos corpos semelhantes ao de Jesus Cristo, corpos gloriosos. O Shabá nos manda uma mensagem: tudo que há de errado no mundo, o Senhor consertará. Nosso coração, o teu coração, anda frustrado com a perversidade do mundo. Se você está desanimado em razão do teu próprio pecado, se você se entristece ao perceber o aumento da maldade, você anseia pelo dia que o pecado não mais vai assediá-lo, você mais do que tudo anseia pela face de Cristo, você quer entrar na cidade santa. Meus irmãos, é isso para que serve o dia do Senhor, para alimentar a expectativa, para fortalecer nossa esperança, para olharmos para o céu, de onde virá a nossa salvação. Em Cristo, você, crente, já entrou no descanso. Mas resta ainda o descanso para o povo de Deus. Descanso eterno. Todo domingo, nós somos relembrados, entramos no descanso. E haveremos de entrar no descanso com Ele. Assim, cristão, alimenta teu coração nessa esperança. Recorda o teu coração dessas promessas. E que essas promessas te tragam alento, alegria. Porque nós vamos entrar na Canaã celestial. E Ele nos dará entrada na cidade santa. Amém? O Shabá é o sinal do pacto, queridos. Vimos em primeiro que o quarto mandamento é parte da lei moral. Segundo, que ele é um sinal da aliança entre Deus e seu povo. E por último, o Shabá é o meio de santificação. Agora, volte seus olhos mais uma vez para Êxodo 31. Eu vou ler do verso 13 ao verso 15. Diz assim a Escritura: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar não verá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Talvez soe um pouco exagerado para você o fato de que, num texto breve, o Senhor adverte 3 vezes com a morte aos que profanam o sábado. Mas, irmãos, a chave para a compreensão do peso que o sábado tem está na seguinte declaração do Senhor: veja, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que significa santificar? O termo da Escritura do Antigo Testamento, irmãos, ele possui o sentido de separar, consagrar, distinguir algo ou alguém. E esse termo é usado para o próprio Deus. Quando, por exemplo, o profeta Isaías teve a visão do trono de Deus, os serafins o louvavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que eles estavam comunicando sobre o ser de Deus, queridos? A sua completa transcendência, a sua superioridade em comparação às suas criaturas. Ao chamar Deus de santo, os serafins estão dizendo: não há ninguém como Deus. Só Deus é Deus. Ele é incomparável. Ele é excelso. Ele é transcendente. Ele é santo. Ele está separado de tudo e de Deus.
Mas o termo santo, ele captura também a pureza de Deus. Está dizendo, este Deus é separado do pecado, da iniquidade. E quando aplicado a coisas e pessoas, o termo santo está dizendo, comunica, que Deus está separando essas coisas ou pessoas para si. Ele os consagra. Eles pertencem a Deus agora e estão a seu serviço. Alguns exemplos, né? O Senhor santificou o tabernáculo e os utensílios do culto que seria prestado pelo povo de Israel. Ele separou, santificou os sacerdotes para o serviço do templo. Ele santificou o sétimo dia para servir ao propósito da adoração do serviço. E ele santificou a nação de Israel. Êxodo 19. Se bem que nós já lemos primeiro, não tem necessidade de abrir esse texto. Em Êxodo 19, meus irmãos, Israel está ao pé do Monte Sinai, se preparando para entrar em aliança com Deus. E o Senhor promete ao seu povo, dizendo: vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Êxodo 19, verso 6. Israel foi redimido da escravidão do Egito. E Deus está dizendo: eu os resgatei para mim. Agora eles pertencem ao Senhor. E no pacto, eles têm uma relação muito particular com Deus. Porque eles são nação santa. E quando o Senhor diz em Êxodo 31 que Ele os santifica, é que Ele os distingue de todas as outras nações do mundo. Ele está dizendo: vocês não são semelhantes aos povos das circunvizinhanças que não conhecem o Senhor, porque eu, Senhor, os cortei, os separei, os distingui dentre as nações da terra. E agora vocês me pertencem. Vocês são meus, nação santa. E é claro que o ato de Deus separar tem implicações éticas. Israel não podia viver como qualquer povo. Eles precisavam andar em pureza, em obediência. Eles foram santificados, separados por Deus, para serem santos. E como é que eles revelariam, irmãos, que eles eram separados por Deus? Pela guarda do descanso do sétimo dia. Ao descansar no dia de sábado, eles estavam dando provas, sinais, de que eles foram separados dentre todas as nações do mundo. Eles são um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o sábado seria como um sinal da santificação, da separação de Israel. Vamos às aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação. Irmãos, como o dia do Senhor, Deus nos separa desse mundo. Assim como Deus distinguiu Israel de todas as outras nações da terra, Ele faz o mesmo pela igreja. Volto a insistir, os mesmos termos nos são aplicados. Somos nação santa. Fomos separados do mundo, irmãos. Resgatados deste mundo perverso. Ou seja, nossos laços foram cortados. Cristo nos escolheu do mundo para não mais pertencermos ao mundo. O que isso significa, pastor? Olhe para mim, não estamos em aliança com esse mundo. Não somos iguais aos homens do presente século. Não vivemos iguais ou como eles. Nós somos um povo redimido, separado por Deus com sua propriedade. E o dia do Senhor é um testemunho da nossa identidade. Você sabe disso? Como, pastor? Pense comigo. Talvez nós nos parecemos mais do que gostaríamos com as pessoas ao nosso redor. Boa parte, irmãos, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas com quem cruzamos no nosso dia a dia, de certa forma, elas vivem de modo parecido conosco. Trabalham, comem, bebem, se divertem, passam tempo com a família, gostam de filmes e música, têm hobbies, e exteriormente, porque não podemos acessar o coração, eles aparentam ser cidadãos responsáveis, éticos, obedientes à lei civil. E alguns até vão à igreja, veja. O que nos diferencia de fato, irmãos? Muitas coisas poderiam ser citadas, mas uma extremamente relevante é a guarda do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor traça uma linha divisória entre os que pertencem ao reino deste mundo e os que pertencem ao reino dos céus. Porque sabe o que os homens deste mundo fazem neste dia? Eles trabalham, comem, bebem, se divertem longe de Deus.
Movidos pela cobiça e pela ganância, eles continuam buscando os tesouros da terra. E nós, como vivemos? Nós aceleramos. Nós descansamos. Porque nós não dependemos de prata e ouro. Deus é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. Por isso descansamos. As pessoas neste dia se embriagam com os entretenimentos, com os prazeres desta vida. O que nós fazemos, irmãos? Buscamos o prazer e a felicidade que há na presença de Deus. Os homens do mundo festejam, comem e bebem longe de Deus. E o que é que a igreja faz? Nós festejamos. O dia do Senhor é dia de festa. Mas nós festejamos na santa convocação. Nós celebramos no ajuntamento dos santos. Nós sentamos à mesa para banquetear com Cristo. O culto ao Senhor é a festa espiritual, da qual nós temos a alegria de participar. Porque no culto, irmãos, nossa alma é farta. Cristo nos alimenta de si mesmo. Esse dia nos separa como povo de propriedade exclusiva de Deus. O dia do Senhor, que Ele dá uma confissão de fé. E a nossa identidade como igreja manifesta aos olhos de Deus. Ele serve, inclusive, como testemunha às pessoas ao nosso redor. Ele pode criar oportunidades para a pregação do Evangelho. Porque imagine quando você recusa um convite de aniversário. Quando você declina do convite de ir à confraternização da empresa. Você declina de um passeio, de um evento esportivo, e você diz: eu sou cristão. Eu santifico este dia para o Senhor. Isso talvez dê oportunidade para você falar do Evangelho do dia do Senhor. Do Evangelho do chamado. A Escritura, irmãos, nos chama a demonstrar a nossa separação do mundo pela obediência aos mandamentos de Deus. Nós não vivemos assim porque somos quadrados, legalistas, severos demais, mas porque somos um povo separado. E você, cristão, nós, como igreja, precisamos levar a nossa identidade muito a sério. Em segundo lugar, irmãos, o Shabá é um meio de santificação para a igreja. É um meio de santificação. E o ato de Deus nos santificar envolve dois aspectos: o status e a ética. Primeiro, Deus nos santifica para sermos um povo separado. Isso aponta para a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos, santos, separados para Ele. Mas quando Deus nos separa, Ele nos purifica. Ele nos conforma a si mesmo, a sua imagem. É por isso que Ele disse, tanto a Israel do Antigo Testamento como a nós: sede santos, porque eu sou santo. Então, no momento que você é justificado pela fé, você entra num processo, todos nós, que dura toda a vida, chamado santificação. O que é a santificação, irmãos? Os termos do breve catecismo. É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e vivermos para a redenção. Basicamente, querido, preste atenção. A obra santificadora de Deus envolve morrer para o pecado e ser conformado a Cristo. Mas como o Shabá nos santifica? Que diferença faz o dia do Senhor para a minha piedade pessoal, irmãos? Primeiro, Ele nos ajuda a morrer para o pecado. Porque, meus irmãos, no dia do Senhor, olhe para mim, o Senhor trata as prioridades desordenadas do nosso coração. Sejamos honestos, nós não amamos o Senhor de todo o coração. Nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Com frequência, nós nos esquecemos do Senhor no nosso trabalho, nos nossos passatempos, nas recreações, no uso de nossos bens. Nós deixamos de confiar no Senhor, ora para depender da nossa própria força, ora para depender dos homens do mundo. E quando nós nos damos conta, meus queridos, nós estamos mais empenhados em levantar nosso reino pessoal do que em servir o reino de Deus. Mas sabe o que acontece no Shabá? O Senhor nos chama de volta para Ele.
Ele diz: eu sou o teu mestre soberano, eu sou o teu Senhor. Interrompe a tua rotina, cessa o teu trabalho, interrompe o lazer e a recreação, esqueça de tudo, volta os seus olhos para mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou teu Redentor, eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. No dia do Senhor, meus queridos, Ele nos traz a sua presença para nos anunciar e nos lembrar de nossa prioridade. Eis a palavra de Cristo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ao interromper o trabalho e o lazer, e impedir, porque um adendo muito importante, querido: cesse o trabalho, mas também silencie os pensamentos sobre o teu trabalho. Faça do objeto das tuas conversas outras coisas, porque muitas vezes a gente deixa de trabalhar no dia do Senhor, mas o trabalho não sai nem do pensamento nem da boca. Deus não quer que fiquemos ocupados com pensamentos e palavras desnecessárias sobre trabalho e lazer, meus irmãos. Por quê? Porque Ele está nos permita usar o termo, descontaminando. Ele está nos livrando da obsessão pelas coisas do mundo. Porque nós temos essa tendência, irmão, olha para mim. Temos a tendência natural do coração de idolatrar as coisas boas de Deus. Ficamos viciados no trabalho, ficamos viciados nos entretenimentos da vida. Aí o dia do Senhor, é como disse o André, porque neste dia o Senhor vai procurando a idolatria do nosso coração. Ele vai quebrando o nosso apego às coisas deste mundo. Ele nos recorda: vocês são cidadãos do reino dos céus. Esqueça de mim. Recorda ao teu coração de que eu sou a tua porção, o teu cálice, o teu escudo, a tua força, a tua alegria e a tua salvação. No dia do Senhor, Deus diz: eu sou tudo que vocês têm. Mas no dia do Senhor também, irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele contribui positivamente. O dia do Senhor contribui positivamente para a nossa santificação. O texto de Isaías 58, que é um dos textos que serão expostos aqui na nossa série. Ele promete que quando santificamos este dia, o Senhor nos abençoa com alegria, com vitória espiritual. Meu querido, o Shabá é um meio de graça para você crescer como cristão, para você prosperar espiritualmente, porque neste dia Deus está à espera de seus filhos para purificá-los. Seus ricos dons são distribuídos generosamente. A graça de Deus flui violentamente como uma torrente de águas. E aqueles que o buscam no meio de graça, ou nos meios de graça, o encontram. Eu pergunto a você: você quer santidade? Você quer crescer em pureza? É teu desejo cristão mortificar a concupiscência da tua carne, amadurecer em sabedoria, dar frutos espirituais, praticar a justiça, ter alegria em Deus. O Senhor ser mais do que um dever religioso, ser um deleite para ti. Crescer no conhecimento dele. Ouça, querido, este é o dia em que o Senhor opera com poder a sua graça para o teu crescimento. E essa seja talvez a razão pela qual você está espiritualmente estagnado. Porque você está desprezando a bênção especial deste dia. Porque você negligencia. Você o usa mal, com o teu próprio trabalho e prazer. E por isso você não avança na santidade cristã. Querido, no dia do Senhor, não procura os teus próprios interesses. Hoje é o dia de buscá-lo nos meios de graça. Hoje é o dia de atender a santa convocação, de não se ausentar da mesa do Senhor. Este é o dia em que o Senhor está operando em você, em nós, despindo-nos do velho homem, forjando-nos, revestindo-nos de Jesus Cristo. Não subestime a importância do dia do Senhor para a tua santidade. Negligenciar este dia é a receita do desastre espiritual. Santificá-los é a receita para o crescimento e para a prosperidade espiritual. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a crer
é observar, obedecer tudo que o Senhor nos ordenou. Ó Deus, que o dia do Senhor seja um sinal, um testemunho de nossa identidade, uma confissão de nossa fé. E que por meio dele, ó Deus, o Senhor santifique a tua igreja. Faça isso, Senhor. Que este dia seja uma delícia aos nossos corações. Agora, Deus, recolhe, recebe as nossas ofertas, os nossos tributos a Ti, os nossos dízimos, ofertas, os nossos sacrifícios de louvor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.